Aí, galerinha do Pântano Pop, respondam aí. É a jornada do herói ou é a jornada do cidadão de bem? Continuando aqui com o nosso convidado, Leonardo Gênesis, vai lá, Léo. Cara, então, a jornada do herói é extraída da pesquisa de Joseph Campbell, né? O herói é aquele que recebe o chamado para a aventura, recusa, aceita, entra na jornada, passa por dificuldades, treinamentos, vai até na caverna profunda, né, que chama, aonde ele vai enfrentar um grande medo. Quando ele enfrenta esse grande medo, ele sai da caverna profunda, ele está pronto para enfrentar o desafio final. E o trajeto de volta é que a jornada o transformou e ele traz um conhecimento para a comunidade. Só um parênteses, a galera pode pensar, para exemplificar e ilustrar isso que o Léo falou, pensa em Guerra nas Estrelas. Inclusive aquele roteiro de Star Wars, o Christopher Vogler, ele foi um cara que revisou o roteiro várias vezes. Era um roteiro bastante confuso e a jornada do herói deu um acabamento. Você que está aí assistindo, você é fã, você se emociona na hora que o Luke entra na Estrela da Morte. Ele erra o primeiro tiro, se eu não me engano erra o segundo, e está indo lá e aí ele ouve a voz do Obi-Wan. Quando ele fala aquela frase, como é que é? Use a força, Luke. Você já sabe, caralho, o olho já enche d'água. Ela é muito emocional também, né? Ela pode ser muito bem utilizada, né? Você pode usar essa estrutura, elementos dessa estrutura, e contar uma história bacana. Agora, isso pode ser simplório. Eu posso pegar aqui chamado para aventura. Qual o chamado para aventura? O personagem estava lá curtindo uma noite de amor. A namorada aceitou um pedido de casamento. E aí, no meio da exibição lá no drive-in, um bando de arruaceiro apareceu e cagou tudo. Matou a mulher e quase matou ele. Infelizmente, ele ficou vivo. E aí aparece um personagem que vai colocar ele na encruzilhada, né? Ele aceita ou não o chamado para aventura? Aceitar é o quê? Caminhar para a vingança. Então, lá na frente, na hora que ele matar eu posso montar a estrutura da história todinha, seguir todo o passo a passo, para que o momento ápice seja ele arrancando a cabeça da gangue, de todos eles. Entendeu? E ter o chefe, o cara que estuprou a mulher dele na frente dele. Ele vai arrancar a cabeça desse cara. Quantos filmes você aí já viu que tem essa história? Quantos? Inegavelmente tem um viés pedagógico. A arte, ela não tem que ter o compromisso de ser política. Ela não tem que ter o compromisso de ser só entretenimento. Mas ela pode ser as duas coisas. Agora, qualquer uma delas, seja você fazendo uma obra de arte voltada com um viés político, com um viés artístico, você queira que ela não tenha compromisso nenhum com um produto. Se você conseguir isso, ela é pedagógica. Quer você queira ou não. Agora, se eu, enquanto capitalista, estou botando dinheiro nessa obra porque ela é conservadora porque eu tenho uma sociedade que está mais preparada para essa mensagem mais fácil, porque a mensagem fascista é uma explicação simplória para problemas complexos. O fato é, você assistindo, consumindo aquilo, a tua visão de mundo acaba sendo moldada por aquilo. A tua primeira resposta é sempre a reprodução daquilo que você está sempre consumindo. E tem bons exemplos onde a jornada de herói é utilizada de maneira diferente, né? E ela é sempre muito emocional, né, cara? Sempre muito emocional. Então ela te pega na veia, né? No momento em que, nesse exemplo que eu dei aqui, desde o momento em que o cara perdeu a esposa até o momento da vingança, não tem como. Se for bem feito, inclusive, né? Você tem
Você tem diretores que fazem isso de maneira. Você bota isso na mão do Spielberg, desce goela abaixo e você nem se dá conta. Pode ser até um cachorro e um carro, né? Tipo agora o É, Keanu Reeves com a saga lá. É um sucesso estrondoso e é a parada mais simples do mundo. Todos os filmes estão ainda dentro da eu mesmo processo de assisti, vingança. eu assisti, aquilo ali é um. Porque você vai diluindo, você vai perdendo a complexidade, né, cara? Você vê que o produto, o blockbuster, ele foi ficando cada vez mais simples, né? Até chegar nesse filme do Keanu Reeves, que é justamente isso, né? Não mataram a mulher, mataram o cachorro do cara, né? E, enfim, ele vai passar o filme inteiro matando, como se fosse um jogo de videogame, né? Porque tem a estética, a direção do filme é interessante por conta, em termos estéticos, é interessante porque é o filme fazendo uso da linguagem do videogame, né? E as pessoas morrem como se fosse um filme de videogame, né? Fosse um jogo de videogame. E no final é matar o cara que matou o cachorro, pronto, acabou. E ele mata o cara que matou o cachorro e depois ele ainda tem as consequências disso e ele para poder continuar matando igual um videogame, né? A simplicidade do negócio é genial de assustadora. É, Assustadora de genial, porque é tipo, eu vou chegar e vou fazer o seguinte, vou mostrar que eu não preciso nem fazer nada, que eu vou lotar os cinemas, vou criar um culto em cima disso. quando vem a discussão pública, quando você diz assim, cara, mas o que a polícia precisa. Primeiro que você precisa reduzir a desigualdade social. A gente não pode falar de segurança pública sem pensar na redução da desigualdade social. E aí, quando você vai especificamente para a questão da segurança pública, quando você começa a dizer assim, não, mas a polícia precisa de inteligência, precisa haver um investimento forte na parte de inteligência da polícia. Uma pessoa olha para você e diz assim, você tem que matar todo mundo, porra. Que inteligência o quê? Tem que chegar matando, dando tiro na cabeça. Eu me recordo uma vez, um debate com a Prefeitura do Rio. Aí o Freixo propunha, além da questão da inteligência da polícia e tudo mais, era iluminar os locais, né? Nossa, você conversava com alguém de direita, tipo assim, o cara ria dessa lógica de iluminar os locais, assim. Mesmo você apresentando dados que funcionam. Eu vou falar aqui, por exemplo, já que vocês citaram o John Wick, então recentemente eu vi uma análise do John Wick enquanto saga, né? E eu achei muito interessante que na parte 4, acho que já desde a parte 3, ele descobre que, na realidade, ele descobre que matar não adianta nada. Ele pode matar quantos for, a mesa está sempre acima. A mesa é intocável. Então, não tem solução. Não adianta matar. Ele vai matar, matar, matar. E a mesa, aquele que o explora, está sempre acima, intocável. E aí o cara analisou isso como uma crítica ao capitalismo, né? Que a mesa representa as grandes A estrutura, corporações né? e não adianta quanto você vai matar, você nunca vai atingir a mesa. Uma das frases famosas da Margaret Thatcher, there is no alternative. Não há alternativa, você precisa aceitar. Ou seja, é mais fácil você pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porque não há alternativa. Cresça, Vitor. Cresça, amadureça, vire homem e aceite. Por mais que tenha crítica, aí é um outro vídeo nosso onde a gente discute como tem essa coisa do capitalismo, principalmente essa nova versão, o neoliberalismo, que ele pega a crítica a si e coloca debaixo da asa para parecer que é aliado e ninguém mais fazer a crítica. O John Wick é um filme que faz uma grana danada, banaliza a morte por arma de fogo e a morte violenta, mas depois, não, estamos fazendo uma crítica ao sistema. Não fode, né? Sabe? Pô. Cara, isso aqui que é mais engraçado. Bota no Google, assim, isso assim, para qualquer político, mas principalmente naquele período das duas últimas eleições, né? Ele diz assim,
Lula super-herói. Aí aparece o Lula caracterizado como vários. E Bolsonaro é a mesma coisa. Já digo mais, mas todo mundo sabe que o Bolsonaro era um político ali do baixo clero, um cara do mínimo carnavalesco, que nem ele próprio acreditava em si, que o barato era ficar ali pelos cantos, de pequenos golpes. A gente aqui do Rio sempre soube disso. Perdemos mais 5 seguidores aqui. Agora, o que é mais interessante é que o Carlos Bolsonaro, nas redes sociais, construiu a ideia do mito. E o mito, o Bolsonaro, enquanto mito, ele tem muito dos super-heróis. Ele é a figura que chega para a salvação, em primeiro lugar. Como ele realiza a salvação? Ele moraliza. Quais eram as soluções? E aí, é interessante que no processo de campanha, ele vai seguindo o protocolo publicitário. Então, assim, aquele cara que na vida privada é um bunda mole, um frouxo, um cara que deve ter passado 4 anos da presidente da República puto porque topou a ideia de ser presidente, um bunda mole tremendo. Ele começa em palanque fazer arminha, vou metralhar os petralhas. Olha a ideia simplória de que o problema do Brasil, como se o Brasil fosse uma ilha que não pode ser afetada por nada, né? Não fizesse parte da geopolítica mundial, né? Não houvesse interesses externos atuando aqui. Então, eu vou chegar aqui, aqui só tem um problema: os vermelhos, o comunismo. É tudo muito simplório. E eu vou chegar com a minha galera, com os meus militares, nós vamos moralizar isso aqui. Nós vamos chegar aqui como chegaria a Liga da Justiça. Porque nós somos os homens, acima, a figura do super-homem, né? Da justiça, né? Uma justiça quase divina, que está para além é a representação do bem, né? Nós vamos chegar e vamos moralizar tudo isso, matando bandido bom e bandido morto, matando os bandidos e expulsando, prendendo, fazendo o diabo a quatro com todos os vermelhos. O Carlos Bolsonaro cria esse mito, e o mito traz justamente esse arco esse arco dramático, né? Até hoje isso se sustenta. Até hoje se sustenta. É assim que eles acreditam. É assim que ele é visto, né? Porque no momento ele está perdendo a luta. Ele precisa ressurgir das cinzas como uma fênix, né? Porque ele é o mito. Como o próprio Jesus Cristo, né? A gente já tem essa coisa judaico-cristã desde sempre, né? É uma cultura, a religião judaica é uma cultura belicosa, né? Javé é, né? Pode sair aí se está achando que eu estou falando mal, estou falando uma cidade histórica. Javé era o deus da guerra, né? Os judeus não eram, primeiro povo monoteísta, isso é mentira. Eles tinham outros deuses, Baal, etc. Eram vários, eram politeístas também. E só que aquela coisa, o Deus que predomina é o Deus da galera que fazia arminha. Deus dos exércitos é o Deus da guerra, né? E você tem Jesus que está dentro dessa lógica, e é o cara que ele vai conseguir a história que chega pra gente, né? Porque a gente sabe nada de Jesus. O cara enfrenta o Império Romano, né? Ou seja, e ele morre, mas ele morre se sacrificando. Ele não morre assim porque se ele quisesse ele não morria. Afinal de contas ele é o Messias, né? Então ele é filho de Deus. Ele não vai morrer. Ele morre porque ele está se sacrificando, porque eu estou assim como o super-homem que faz a Terra girar ao contrário, né? Assim como o Batman, que no último filme lá do Christopher Nolan leva a bomba nuclear para longe, se sacrifica, ou o Atlas grego que carrega o céu nas costas, ele vai se sacrificar para carregar todos os pecados da humanidade. E o super-herói traz isso, e as narrativas, né? Inclusive para criar figuras políticas, como Trump, Bolsonaro e até o Lula também. Quando que aconteceu a vitória, né, do Lula em 2022, logo em seguida os acampamentos, aquela coisa que parece, enfim, para muitas pessoas parece uma histeria coletiva, e de fato, mas você pensa na narrativa que foi construída.
Pensa no sujeito que está vivendo uma vida muito difícil. Porque, veja bem, se eu estou numa estrutura social que diz o seguinte, olha, é uma guerra de todos contra todos, e você precisa se esforçar, porque ninguém vai fazer por você. Certo? Então, se ninguém vai fazer por você, e você está na merda, você está na merda porque você não se esforçou. Você percebe o que significa em qualquer, Vitor, em qualquer camada social, você está sentindo isso. Uhum. Não precisa estar muito à margem. Você pensa no cara que fez medicina, mas está trabalhando, fazendo plantão, e não conseguiu fazer uma especialidade, não está ganhando 100 mil reais por mês, como tem 3, 4 da turma dele. Ele está ali se sentindo, cara, um cara perdedor. Então, aquele cara que está ali no âmbito universitário e, porra, está fazendo o mestradinho dele, tem 2, 3 que fizeram pós-doutorado e entraram para ser professor titular não sei da onde. Então, você que está no teu mestradinho, você é o perdedor. Então, qualquer âmbito, você carrega a mágoa, o sentimento de você se olhar todo dia na porra do espelho e você ver assim, eu sou um perdedor. Até mesmo aquele cara que está com a conta cheia, está se dando bem, porra, mas a vida tá tão estressante, tão inferno. Não tem sentido a vida dele, ele tá afundado em depressão. Até esse cara tá fudido. Então, quando chega num momento em que surge a possibilidade de um herói, e o herói perde, o herói perdeu. O vilão ganhou. Você percebe isso, cara? Conto pra vocês, Karate Kid 2, eu tinha 6 anos, assistindo cinema. Quando o Daniel San arma o golpe da águia e tira o golpe, quando ele defende o golpe, mano, cara, meu chão caiu, cara. Eu fiz assim no cinema, como assim? Como assim? Como assim? Foi o que aconteceu com essas pessoas, cara. O herói deles perdeu. Só que Sabe? você tinha 6 anos, Léo. Essa galera tem 40, 50, 60. Mas aí que tá, cara. Mas aí que tá. Essa histeria coletiva se explica dessa forma. Pensando aqui já numa outra parada, quando ele falou da jornada do herói, e aí eu lembrei de um cineasta super controverso, um monte de gente detesta, que é o Christopher Nolan. E eu lembro do filme que o tornou famoso, o Amnésia, e o Amnésia, de certa forma, ele brinca com a jornada do herói, porque ali é um herói que, como a história é contada de trás para frente, tá? Quando chega na última cena, que na realidade é a primeira, você descobre que ele já achou o assassino da mulher e já matou o cara. Você descobre que ele não tratava bem a mulher, né? Ele tá naquela coisa ali, minha mulher que eu amava tanto, tem que vingar, parará. Mas com o passar do filme você vai descobrindo que ele não tratava bem a mulher e que ele descobriu, entre aspas, o responsável, matou o cara e ele decidiu não anotar, não registrar, porque ele queria continuar matando. Ele queria continuar caçando alguém para matar. Na realidade, ali, o Nolan está mostrando que a vingança, na realidade, é um desejo por um prazer de matar. A vingança do herói. E é interessante que, às vezes, quando eu estou falando com os meus alunos de funções da arte, né? E aí eu falo da arte em que a forma é mais importante do que o conteúdo, e aí eu sempre cito esse filme. E aí, quando eu cito o final, os alunos ficam assim, professor, que filme horrível, que história horrível. Porque eles estão acostumados com a jornada onde a vingança é igual à justiça. E nesse filme, não, a vingança é igual a sadismo. O cara tem prazer em matar. Eu acho interessante. Eu pensei aqui imediatamente quando ele falou que a jornada do herói pode ser bem usada, né? E eu lembrei imediatamente desse filme, que ele dá meio que uma desconstruída nessa jornada do herói.
E aí eu pego esse gancho aí, Evandro, para levantar uma outra questão para vocês falarem aí. Essa crítica que o Nolan faz nesse filme, muitas vezes a gente pode ver nos super-heróis. Por exemplo, o cara que ele está ali justificado na sua violência, porque é assim que a gente, quando lia quadrinhos, via, e até hoje quase todo mundo vê, ele está justificado na sua violência porque ele faz um bem maior para a sociedade, para um Estado, para um sistema que não protege as pessoas, e ele vai lá e toma, usa o privilégio dele, do treinamento, tecnologia, poder, etc., e ele está justificado nisso. Mas até que ponto essa justificativa ela passa a ser furada no momento em que ele descobre, como John Wick, que não tem como ele consertar o sistema, ou como o próprio Batman do Frank Miller, que quer forçar o mundo a ser como a lógica dele entende. Ou seja, é um super-herói que, na verdade, é um cara com um problema psiquiátrico. E o super-herói acaba sendo um incentivo, além da justiça com as próprias mãos que a gente está falando aqui, além de servir como um excelente canal para o fascismo e para a criação de narrativas fascistas, ele ainda serve para poder banalizar uma questão séria de saúde mental de pessoas que deveriam procurar ajuda psiquiátrica, terapia, etc., ou pessoas que simplesmente são psicopatas, que têm um sadismo e elas vão lá e estão justificadas porque elas são super-heróis. Eu ia falar do Batman, do Nolan. Né? O segundo filme, que tem o Coringa, o Batman, ele tem um momento de reflexão aí, ele pensa assim, cara, eu tô errado. Eu preciso de uma coisa maior. Eu preciso de uma transformação no âmbito da política. E aí ele investe as fichas ali no Harvey Dent. Mas aí vem o Coringa e prova que todo mundo é uma merda. Que acaba sendo a mensagem do filme, né? Que o coletivo, a política, realmente não serve pra nada. Porque a cena final do filme é o Batman insistindo numa mentira. Porque o Harvey se corrompe. O Coringa leva ele a isso. Mas ninguém precisa saber que ele se corrompeu. O Batman vai lá, pega a cara do Dent e vira pro lado que não foi machucado. Então, nós vamos contar essa história aqui. E fala pro Gordon, precisamos de um cavaleiro branco. Curiosamente, a gente vem... É o período onde a gente tem a ascensão dos políticos outsider. Eu não faço parte da política. Eu vou implodir a política. Né? E agora, ao mesmo tempo, tem a cena das duas barcas, né? Em que os cidadãos de bem chegam mais perto de explodir a outra barca do que os criminosos. Porque na barca dos criminosos tem um criminoso que vai lá e joga fora, rapidinho, ele resolve o problema, jogou fora o controle. Agora, na barca dos cidadãos de bem, eles ficam até o último minuto, fazem uma votação, decidem explodir a outra barca. No último momento, falta coragem, que é aquela coisa típica do... Também, nós queremos a pena de morte, mas não somos nós que vamos sujar nossas mãos de sangue, né? É alguém que vai fazer essas execuções por nós. É a terceirização da justiça. O Léo falou uma coisa interessante, né? A coisa do bunda mole, né? Somos um bando de bunda mole, queremos que alguém, né? É uma coisa bem de religião judaico-cristã, né? Eu não vou resolver os problemas. Jesus resolve para mim. O Messias resolve para mim. O Lula resolve para mim. É o totalitarismo da política representativa. Olha, só para ter uma ideia, a Margaret Thatcher, tanto ela como o Ronald Reagan, eles partiram para quebrar os sindicatos. A Thatcher chegou a ponto de tentar aprovar um projeto que iria proibir torcedores em estádios. Porque a classe trabalhadora nos estádios fortalecia laços. Se já tem uma geração, cara, de 90 para cá, as pessoas não fazem ideia do que são transformações sociais.
Eles não se dão no privado e muito menos só votando num político X ou B. Que é preciso você ter um movimento social forte. E não é um movimento social de ir lá quebrar tudo. É uma organização social, uma proposta. Quando a gente olha para trás, ao longo do século do 19 e do 20, sabe, se eu e você estamos aqui conversando, se tem mulheres no mercado de trabalho, é porque a gente teve um processo de luta política, movimentos sociais, nada foi conquistado da noite pro dia. Não foi uma caneta que viu o liberalzinho que está aí assistindo, seu bunda mole. Não foi uma caneta que instituiu a CLT, cara. É um processo histórico, mano. A quantidade de criança que morreu em tubo de fábrica, trabalhava 14, 16, 18 horas. É um processo histórico, cara, entende? Só que a gente não tem mais consciência disso. Isso que eu estou falando aqui é estranho para muita gente. Coisa de doidão, de professor comunista. E mesmo eu, que sou fã, a gente pode passar um bloco inteiro pensando nas mensagens bacanas dos super-heróis. Porque elas existem. Agora, é inegável, cara, que a ideia de soluções simplórias para problemas complexos, de soluções com aroma, não vou dizer fascista, mas com aroma fascistoide, né? Cara, isso vai minando, isso tá no cinema americano, isso tá no quadrinho. Só que o cinema tem um alcance maior, né? Por isso que... Mas, enfim, já teve um tempo que o quadrinho exerceu essa função que o cinema exerce hoje, né? De levar esse modelo de vida, né? Esse modelo ideológico de uma classe social, né, cara? Um modelo de uma classe, uma visão de mundo de uma classe. O Leonardo falou aí de conquistas, né, que são fruto de organização coletiva, e aí você meio que apaga essa ideia da luta coletiva e você substitui pelo grande salvador. Você está ali no cinema reforçando essa ideia do grande salvador, do mito, né? E a gente não tem muita solução para sair disso, como as coisas estão indo, né? A gente voltando a ter um Estado com presença cada vez maior de religião, uma sociedade cada vez mais A gente acaba sendo levado a isso, né, Vitor? As soluções acabam sempre sendo no privado. Não existe uma ideia, pelo menos eu estou com 44 anos, e eu nunca participei, assim, de um coletivo que estivesse pensando dessa forma. É sempre uma solução no privado. Sempre. E quando você analisa as circunstâncias históricas, né, você pensa assim, caralho, como é que poderia ser diferente para essa geração? Como essa geração poderia pensar diferente? O que está disponível para ela pensar diferente? Isso é muito pouco, cara. As saídas, as fugas são. Elas esbarram numa postura quixotesca, sabe? É uma crise muito grave que a gente vive nesse sentido. Onde você tem, desde quase que a extinção completa de sindicatos, no âmbito universitário, a preocupação com o Lattes é muito mais importante do que construir movimentos coletivos. Na arte também não é à toa que a gente não tem mais movimentos artísticos, né? E quando eu digo movimento, são pessoas que se juntam, criam obras a partir de uma ideia, de maneira coletiva, né? Você também não tem mais. As ações são sempre no individual. E na literatura, por exemplo, eu percebo, na literatura e no teatro, por conta de força do processo histórico, né? A precarização mesmo das possibilidades de trabalho, você tem uma maneira de se fazer que é a exacerbação mesmo da ideia de estar voltado para o próprio umbigo. Então você tem no teatro uma quantidade imensa de monólogos, onde o conteúdo do monólogo é um ator ou atriz falando de si. Na literatura, a mesma coisa. Você tem uma série de romances onde se busca uma tal verdade para falar de si. Quer sintoma maior do que isso?
São as relações mercadológicas tomando conta da vida na sua amplitude. A ideia, né, do empresário de si próprio, esse é o grande X da questão. Porque é a lógica. Porque, veja, recente, acho que a diretora da Companhia das Letras, ela foi perguntada por uma jornalista o que um escritor precisa, iniciante precisa fazer. E ela respondeu assim, olha, a primeira coisa que ele precisa fazer é cuidar bem das redes sociais dele. É preciso ter muitos seguidores. Você consegue se imaginar autores como Beckett, Joyce, Guimarães Rosa? O trabalho do Guimarães Rosa de pesquisa de linguagem. Você consegue pensar a Clarice Lispector preocupada com a divulgação? Só que a ideia de que você está sozinho num cenário de guerra, onde é todo mundo contra todo mundo, e você tem que dar conta sozinho de tudo, porque você é ao mesmo tempo o funcionário e o patrão, você próprio vai pensar da seguinte maneira: o que eu posso servir para o meu cliente? O que o meu cliente quer ler? E aí eu te pergunto de novo: teríamos obras como a do James Joyce, como a do Kafka, como a do Fernando Pessoa, se esses escritores estivessem sendo guiados pela mão invisível do mercado? Sabe o que o liberalzinho que está me assistindo está pensando? Claro que não, né, o idiota? Você tem que pagar as suas contas. Você tem que cuidar da sua família. Então você tem que pensar assim na qualidade do produto que você está servindo para o seu cliente. Cresce. Seja adulto. E aceite a vida como ela é. Não teríamos nem mesmo os textos da vida como ela é, se Nelson pensasse dessa forma. É um empobrecimento total da vida, em todos os seus âmbitos, se ela está mediada pela lógica da mercadoria.